debate que você traz no seu livro é muito importante. Então, primeiro eu gostaria que você se apresentasse um pouco, eu já falei um pouco da sua trajetória, mas é importante também você falar sobre o seu trabalho e o que você faz é, como jornalista e como escritor. Certo. Eu sou jornalista, eu trabalhei muito tempo em alguns veículos de imprensa, fazendo cobertura, e sempre com interesse especial pelo tema da mobilidade. Eu mantive durante um bom tempo, acho que foram 5 anos, um blog chamado Outras Vias, num site chamado Eco, um site especializado em jornalismo ambiental, e a gente procurava ter um olhar sobre o meio ambiente, mobilidade, por aí foi. Faz 5, 6 anos já que eu estou atuando agora numa organização alemã que chama Fundação Rosa Luxemburgo, onde a gente trabalha com temas sociais, ambientais e tem espaço para bons debates, inclusive sobre políticas públicas. Dentro desse trabalho eu continuei atuando no tema da mobilidade, acompanhando, e eu tive a oportunidade de viajar para Tallinn, na Estônia. Me convidaram para escrever um artigo sobre passe livre no Brasil. Esse artigo entrou num livro e a partir desse livro eu pude ir para Tallinn. Tallinn é um caso especialmente interessante, é uma capital, é a capital da Estônia, é a principal cidade do mundo com uma política universal de passe livre. Então foi um caso muito, muito interessante, esclarecedor, e era um congresso internacional, deu para conhecer as principais experiências da França, da Alemanha, de outras cidades, de outras partes do mundo, tinha até representante da China no encontro, e eu saí de lá compelido, me sentindo obrigado a compartilhar um pouco do que deu para ver, das possibilidades, e aí combinado com a experiência que eu tinha acompanhando o tema, saiu esse livrinho aqui, que o PDF está disponível para download, coerência com o título, passe livre, o PDF está livre também na rede. O livro tem um subtítulo aqui, As Possibilidades da Tarifa Zero contra a Distopia da Uberização. Eu acho que a câmera frontal do celular está mostrando ao contrário. Mas calhou de ser esse o título e o livro, e nesse contexto que a gente está vivendo, ficou especialmente apropriado esse subtítulo para o momento que a gente está vivendo. Muito bom esse livro, já tive a oportunidade de ler algumas vezes. Eu conheci o livro com o deputado estadual Goura, que publicou nas suas redes sociais sobre o livro. Eu achei muito importante, ainda mais livro em PDF, para que a gente possa acessar e debater. Então, quero agradecer também aqui o deputado Goura, que sempre trata das questões de mobilidade e traz novos debates, principalmente para a juventude. Daniel, eu queria falar um pouco, você no livro deixa claro o exemplo de Tallinn, né? É um exemplo muito importante, mas tem outro exemplo brasileiro, que é o exemplo de Maricá, que você escreve também sobre. Eu queria que você falasse sobre a diferença desses dois pontos, tanto Tallinn, que é catraca livre, quanto Maricá, que é um exemplo de passe livre. Tá. Primeiro, você falou agora do deputado Goura e eu fico até um pouco triste, assim, quando a pandemia começou, quando tudo começou a ficar diferente e a gente teve que, ou pelo menos parte da sociedade entrou em políticas de isolamento, adotou políticas de isolamento, procurou minimizar riscos. O primeiro compromisso profissional que eu tive cancelado foi uma viagem para Curitiba. A gente ia fazer o lançamento do livro na Vertov, na livraria, ia ter uma discussão, uma audiência pública na Assembleia Estadual do Paraná, com a convite do deputado Goura. Então isso me deixou bastante triste. Você falou agora, dá até um aperto, esse é um dos compromissos que, quando as coisas ficarem minimamente normais, assim, a gente pretende realizar. Assim. Eu tenho muito carinho pelos amigos da Vertov, pelo mandato do Goura. O Goura eu acompanho do cicloativismo, estive em Curitiba em 2006, no bonde da bicicletada, quando o encontro das duas massas críticas. Enfim, é um acompanhamento há muito tempo e tem muita afinidade aí na discussão sobre mobilidade.
Respondendo a tua pergunta, desculpa esse preâmbulo, mas é importante falar isso. Sem Assim, problema. Foi assim que eu conheci o seu trabalho, por exemplo. Foi a publicação dele referente à audiência pública. Daí eu falei, pô, que legal, vou procurar o livro, e eu acabei conhecendo até o seu livro daí, depois que ele falou da audiência pública. Tá, que legal. Respondendo a tua pergunta sobre Maricá e Italim, a principal cidade no Brasil com passe livre, com política universal de passe livre, é Maricá. Tá? Então, Maricá tem aí uma estrutura, é uma história interessantíssima. No livro tem um capítulo inteiro sobre o caso de Maricá, que é esse aqui. Vou ficar dando spoilerzinhos aqui, mas acho que ajuda a gente a começar. Maricá é um caso especial, é um caso à parte no Brasil, é uma cidade, não sei quem conhece, mas é uma cidade que ela tem uma fonte de renda muito grande baseada em royalties de petróleo. Então, como é uma cidade costeira e tem exploração de petróleo, se beneficiou muito. É uma cidade super habitária, assim, um caso excepcional no Brasil. Por conta dessa renda extra, tem uma série de políticas públicas, sociais adotadas para tentar garantir e reduzir a desigualdade social, garantir acesso universal à saúde, educação, tem programa de renda mínima, tem programa de economia solidária, uma série de programas muito interessantes. A política de passe livre, ela entra nesse contexto. Tá? Então ela é subsidiada com o recurso do royalty de petróleo. Por isso que é um caso especial e é um caso à parte. Baseado nisso, tem muita gente que questiona, pô, você vai falar em passe livre, como é que você vai financiar? Maricá é um caso excepcional por causa do petróleo, tudo. Mas aí a gente vai para Italim. Italim é um caso que não, eles adotaram uma política de uma opção de fazer o subsídio integral, e para fazer o subsídio integral eles condicionaram o acesso ao sistema universal de gratuidade a um cartão de residente da cidade. Então, hoje a proposta já se espalhou, já está no país inteiro. A Estônia tem acho que 15 estados e 11 aderiram já ao passe livre. Então, eles estão caminhando para se tornar o primeiro país com passe livre. Mas, num primeiro momento, em Tallinn, a opção foi pelo registro na cidade. Quando muita gente que vivia na cidade se regularizou, o aumento da arrecadação foi bastante grande e cobriu o gasto com transporte, com o subsídio do transporte. Então, eu estou falando isso porque não tem uma fórmula mágica, e eu defendo isso no livro. Eu não acho que tenha uma fórmula universal de como garantir passe livre. Eu acho que cada cidade, cada contexto tem uma situação especial e isso deve ser considerado. E aí, para a gente tentar construir isso, é preciso participação social. É preciso que se entenda que alguns temas apresentados como técnicos, como temas que devem ser decididos só por engenheiros de trânsito ou algo assim, eles são políticos, eles não são só técnicos. E é fundamental que a sociedade civil participe das discussões, das decisões. Por isso que eu acho que é importante a gente estar tendo essa conversa também. Verdade, verdade. Muito importante no seu livro, você deixa claro também um exemplo de São Paulo no governo da Erundina, onde até quem escreve o prefácio é o Lúcio Gregory, que foi secretário de transporte na gestão da Erundina. Lá em São Paulo teve a tentativa de passe livre, mas o problema é que existe um monopólio, igual em Curitiba também, existe um monopólio do sistema de transporte e esses empresários, esses grandes burgueses não aceitavam uma política de passe livre em São Paulo, mesmo vendo a necessidade e com uma clareza do projeto que você fala no livro, né? Então, eu queria que você falasse também dos desafios que a gente tem que enfrentar, dando o exemplo de São Paulo, como que é ultrapassar essa barreira, visto que existe monopólio no sistema de transporte em quase todas as cidades do país. Sim. O caso de São Paulo, você mencionou o Lúcio Gregory, foi o ex-secretário municipal de transportes durante o governo Erundina e foi um dos idealizadores da proposta de tarifa zero. Esse caso específico, a gente está preparando um livro a respeito. Eu acho que eu nunca falei publicamente sobre isso, mas é uma coisa que já está bem encaminhado. A gente encaminhou o livro para a revisão final. Primeira mão. A gente encaminhou o livro para a revisão final ontem. Então, em breve a gente vai ter aí
um novo livro sobre a história da tarifa zero. É um livro que a gente está fazendo pela Fundação Rosa Luxemburgo em parceria com a Autonomia Literária. É um caso bastante interessante e, sim, quando você fala em tarifa zero, você mexe com interesses, você mexe com setores que eles não são simples, são setores complexos, são setores que envolvem grupos muito poderosos e é preciso ter isso em mente. Tem várias possibilidades de se avançar com esse debate. Eu acho que a situação que a gente está vivendo agora, e eu também já fui questionado sobre isso, poxa, como é que você vai falar em tarifa zero nesse contexto? Com os ônibus superlotados, você vai incentivar mais gente a andar de ônibus e não tem sentido, você tem que abandonar essa ideia. E eu acho que é justamente o contrário. Me explico. A gente está vivendo aí uma situação super especial, onde qualquer aglomeração, qualquer espaço entupido de gente, ele é perigoso. A gente tem que evitar aglomerações, a gente tem que... Ao mesmo tempo, a gente não pode entender o transporte como uma causa, a gente tem que entender o transporte como consequência. Então, não adianta você tentar limitar o acesso a ônibus, como aconteceu em várias cidades, ou então reduzir a frota, limitar a quantidade de gente que entra num ônibus. Isso é uma política de quem não usa transporte coletivo, quem não entra em ônibus. Porque, sabe, você esperou 1 hora o ônibus passar, a hora que o ônibus chegar, você vai entrar. Mesmo que seja para ficar de pé. Sim. E se o motorista tentar impedir você de entrar, você vai xingar o motorista. E não vai, não é uma política viável. Então é preciso entender que, para esvaziar o transporte público, a gente precisa reduzir a atividade econômica. Com políticas de subsídio para que quem não tem condições consiga se manter e com um incentivo de reduzir a atividade econômica. Assim que você reduz a frequência no transporte público. É causa, é consequência, não é causa o uso do transporte. Baseado nisso, o que eu tenho pensado muito, nesse contexto que a gente está vivendo, é que ficou inviável a gente ter o sistema operando como ele opera. A superlotação de ônibus, trens, ela é inerente, é preciso uma reforma no sistema de transporte, eu concordo, estou lendo os comentários aqui também. Comentem, a gente vai conversando aqui, a ideia é essa. Ela é inerente, a superlotação é inerente do modelo. Quando você tem a cobrança com base na catraca e o sistema subsidiado, o sistema bancado pela catraca, você vai ter sempre um incentivo aos ônibus estarem superlotados, aos trens estarem superlotados. Você precisa quebrar esse equilíbrio. Se você garante subsídio total, o cara não depende da catraca. Então você tem como manter ônibus circulando com pouquíssima gente, com a ocupação mínima possível. Isso passa a fazer sentido. Outra coisa, a gente devia estar aumentando a frota, não reduzindo. A gente tem que ter uma série de cuidados para que a população que precisa se deslocar, e é inviável pensar em uma população nos grandes centros urbanos funcionando só com carros, não cabe, simplesmente não cabe. Não só as pessoas não têm carros, como não cabe, não tem condição do tanto de gente que precisa se deslocar baseado na mobilidade individual motorizada. Só. Então esse é um argumento para se construir políticas públicas em favor da tarifa zero. E aí o setor, o empresariado, que sempre se posicionou contra, passou a clamar por subsídios, porque eles não estão mais fechando a conta. Você não tem mais como a frequência, em função das políticas de isolamento social, a quantidade de gente nos ônibus diminuiu, e eles tiveram uma queda de arrecadação. Então você precisa tomar medidas. Desculpa. E você veja que Curitiba vem caindo a arrecadação todo ano. Todo ano há uma perspectiva que 10% do número de pessoas deixam de usar o transporte coletivo e vão usar outros meios, né? Seja ele bicicleta ou até mesmo o Uber. Você diz que no seu livro que o Uber não é a democratização da mobilidade, né? O Uber é quase, pelo que eu entendi, a privatização do sistema. E porque ele também utiliza o meio público, né? As vias públicas e tudo mais, e continua nesse movimento e ainda sem taxação.
Eu queria saber qual é essa diferença entre quando a gente fala em aplicativo, todo mundo que é jovem adora falar aplicativo, tal, utilizar os aplicativos. Eu queria que você argumentasse e explicasse para quem está nos assistindo por que que o Uber, a 99 Pop, não é a democratização da mobilidade, e sim quase que uma privatização do sistema. Esse é um debate super difícil, um debate super delicado, né? A gente, no Fórum Social Mundial, a gente realizou uma atividade que é o lançamento desse livro aqui. É um livro muito legal também, Cartoons. É um livro de quadrinhos sobre a ditadura do automóvel, sobre como a nossa sociedade ela é toda configurada para o automóvel. A gente realizou o lançamento desse livro num espaço muito especial, a Casa La Frida, em Salvador. Uma casa de mulheres que discutem mobilidade e acabou o debate. Pô, legal, vamos embora então. Pá. Poxa, eu ia pedir um táxi. Era tarde da noite já, eu estava com o palestrante, com o cara que escreveu o livro, eu pedi um táxi. Ninguém tinha contato de táxi. Todo mundo tinha só Uber. Só Uber. Uber. Pô, é muito mais barato você andar de Uber. Uber democratiza, Uber falar para estudantes sobre esse tema, como é que eu vou incentivar as pessoas a usarem táxi? Não tem, ou insistir que é melhor pegar um ônibus que, dependendo do preço, dependendo do trajeto, você vai gastar mais com ônibus do que com Uber, se você estiver rachando com 3, 4 pessoas. Então é super difícil esse debate, mas ele precisa ser feito. Ele precisa ser feito e a gente não pode encarar Uber e a uberização da nossa mobilidade dessa maneira tão naturalizada, porque ela vai ter efeitos e vai ter consequências muito danosas. A gente está tendo um impacto nos sistemas de transporte coletivo, a gente tem aí um contexto que é de agravamento de políticas de priorização da mobilidade individual motorizada. Por que a Uber saiu tão bem? Quando eu falo Uber, eu estou querendo dizer todas as empresas que trabalham com esse modelo, tá? Por que ela se deu tão bem? Porque ela trabalha com duas bases. Uma, o nível de desemprego bizarro, absurdo, a quantidade de gente que quer trabalhar e não consegue. Então, se sujeita a trabalhar mesmo sem nenhuma garantia trabalhista. Isso é muito cruel. E outra, a infraestrutura viária que a gente tem, e nas diferentes cidades do Brasil e em boa parte do mundo, ela é bancada pelo poder público. A gente já subsidia a mobilidade individual motorizada. Eu não posso falar em passe livre nos ônibus, mas eu posso falar em vaga livre para estacionar na rua. A quantidade de espaço nas cidades que ela é tomada para pessoas pararem, veículos individuais, privados, e ocuparem um espaço público de uma maneira que não traz nenhum benefício para a sociedade, ela é bizarramente alta. É muito espaço que a gente perde. Espaço que poderia ser ciclovia, pista de Cooper, árvore, praça, espaço para criança brincar. É um espaço que está sendo perdido de um jeito muito ruim. Quando a gente pega a nossa crise de moradia, nossa crise de habitação, isso é ainda mais cruel. A gente empurra as pessoas para fora da cidade, porque a gente precisa desse espaço para estacionar os carros, e a gente tem aí a necessidade das pessoas entrarem na cidade todo dia. Quem não pode usa o transporte público, quem pode foge do transporte público. Seja com uma moto financiada em sei lá quantas prestações, seja com carro. É muito, muito cruel. E aí, na moto, você tem o lado dos trabalhadores, lógico. Muita gente se financiou, e agora está trabalhando com entregas. Que também é uma questão que casa nesse debate todo. Então, a gente tem aí todo o subsídio constante, manutenção das vias, todo o gasto, construção de obras, de ponte, de viaduto, que é uma opção, a gente está mantendo essa opção no transporte individual, e a gente está fazendo a inclusão, a democratização, que aí é o acesso para estudantes aproveitarem essa rede viária. A gente está fazendo essa democratização com base em premissas muito duras. Um sacrifício enorme dos trabalhadores, é uma desregulamentação total no setor. Você não tem garantias mínimas de segurança. Quantidade de mulheres que reclamam de assédio no Uber, a quantidade de motoqueiros que sofrem acidente fazendo entrega, é uma coisa muito, muito maluca. Assim. Isso precisa ser considerado. Você falou de um tema muito importante, Daniel. Eu moro numa região que se chama Tatuquara e é muito distante do centro da cidade. A primeira coisa que eu fiz quando
peguei a maioridade foi tirar uma carteira. Mas não tipo, não é porque eu gosto de dirigir que eu viva sobre carro, é por necessidade. Então eu tive que tirar minha carteira de motorista porque eu demoro 3 horas, 2 horas e meia para chegar no centro de Curitiba, né? E quando eu tenho um carro ou uma moto, eu demoro em torno de 30 a 40 minutos. E não é por uma coisa tipo, eu quero viver com carro, sempre dirigindo. Eu preferiria utilizar o transporte coletivo. Mas o transporte coletivo em Curitiba é tão ruim no sentido de tempo que você demora 2 horas, 3 horas para fazer um caminho que você faz de moto, de Uber, de carro, em 40 minutos. Né? Então, essa democratização do acesso à cidade, que é o que você está falando, não é realidade. E cada vez mais é tirar as pessoas do centro da cidade e fazer com que o centro da cidade seja voltado para os carros. Né? Mas esse debate é tão importante, mas como inverter essa lógica? Né? Como a gente tirar? Porque isso está no imaginário coletivo. Né? Você veja, eu acabei de falar que a primeira coisa que eu fiz é comprar um carro. E por quê? Como desconstruir esse imaginário coletivo em um momento que a gente começa a debater a questão individualista tão forte? Tá, eu não acho que é uma... Assim como não tem fórmula universal para adotar o passe livre, a gente precisa construir soluções e cada cidade vai ter solução. Eu não acho que tem um botão mágico que a gente consegue anular uma coisa que foi construída e está sendo construída há muito tempo. É uma construção social, uma construção de imaginário. E mesmo em termos práticos, assim, a gente teve recentemente em Porto Alegre uma proposta de criação de pedágio urbano, e aí, políticas de subsídio para o transporte, tentar mudar um pouco a lógica. Eu considero que foi um pouco desastrada, apesar de bem intencionada a proposta. Por quê? Porque quando você coloca uma proposta como o pedágio urbano sem garantir condições prévias e sem tentar transformar gradualmente isso, você faz numa canetada, você começa a onerar quem mora fora do centro. A gente precisa pensar, no centro da cidade são as áreas mais valorizadas. Quem mora perto tem dinheiro. Quem mora perto é quem tem mais condições econômicas. Quem mora fora, e tem muita gente que mora fora, e tem que trabalhar dentro, porque os empregos estão no centro das cidades. Essa população, parte dela, se endividou, conseguiu comprar um carro, conseguiu e tem acesso. E não é a parte mais rica da sociedade. E se de repente, numa canetada, se anula a possibilidade do cara entrar de carro na cidade, isso é muito duro, é muito cruel, isso é muito desastrado. A gente precisa ter uma consideração com isso. Ao mesmo tempo, é preciso sim considerar que quem anda de carro, quem anda de moto, está poluindo, está agravando o impacto no sistema público de saúde. A gente tem aí a quantidade de ocorrências, de atropelamentos, mortes no trânsito. A gente tem uma média de 40 mil mortes no trânsito. Falando alto, chutando alto, porque os números são imprecisos, existe pouca transparência, as atualizações nos sistemas de contabilização de mortes elas não são claras, mas até ontem era a segunda principal causa de morte no Brasil, depois de homicídios. Hoje já é a terceira, porque a gente tem aí uma política absurdamente desastrada no manejo da crise provocada pelo Covid. Então a gente tem aí agora as mortes por coronavírus já passando homicídios e passando acidentes, ocorrências no trânsito. Então, mas sim. Só colocando um debate aí, Curitiba, por exemplo, né, fez o programa, né, da área calma, né, que era para reduzir de 60, 70 para 40 por hora, né? E, cara, teve uma propaganda contra esse projeto, assim, gigantesco. E mesmo que as pessoas no centro de Curitiba não caminhassem mais do que 40 por hora. Né? É incrível isso, porque as pessoas não vão caminhar mais do que 40 por hora no centro da cidade, e mesmo assim está no imaginário coletivo que a gente tem que deixar o negócio rápido e tem que passar rápido. Veja que o Dória lá em São Paulo fez essa propaganda, vou subir a velocidade das vias, e as pessoas caem nessa conversa como se fosse a melhor coisa do mundo. E eu vi uma vez o Haddad dando uma entrevista sobre São Paulo, e ele falou, eu estava no ônibus, falando sobre canaleta de ônibus, dentro do ônibus, a pessoa falou, que felicidade, está mais rápido.
E daí ele perguntou, tá, mas o que você acha sobre a redução da velocidade do transporte? O cara dentro do ônibus. Falou, eu acho uma besteira a prefeitura fazer um negócio desse. Ele estava preocupado com a pessoa que está de carro e não ele que está andando de ônibus na linha, né, na faixa exclusiva. Então veja o quanto que está na cabeça das pessoas e é muito difícil mudar isso. Sobre a velocidade, esse é um ponto muito importante. Assim, quando a gente tem uma redução, e aí não é à toa que áreas residenciais, a recomendação é que a gente trafegue abaixo de 30 km por hora. Quando você tem uma redução a cada... E é interessante, quem tiver interesse, busca gráficos a respeito, tem um monte de... Eu não vou lembrar os números de cabeça, mas quando você reduz 10 km por hora no limite máximo de velocidade, a chance da ocorrência de um atropelamento ser fatal, ela já cai assim 60%, 70%. Muito grande. Então é muito maluco, na verdade, a gente se acostumar a ter autopistas no meio das cidades. A gente se acostumar a considerar razoável carros trafegarem a 70, 80, 90 km por hora no meio das cidades, no meio de onde as pessoas vivem. Isso vai implicar necessariamente numa quantidade de colisões fatais muito grandes. Eu estou tomando um cuidado para evitar a palavra acidentes, porque eu acho que quando a coisa ela é configurada de maneira tão previsível, é difícil falar em acidentes. A gente não está falando em acidentes, vai acontecer. O caso do Dória, que você citou, virou o grande embate na disputa do Dória com o Haddad na Prefeitura de São Paulo, que era o que? O Haddad reduziu a velocidade das marginais, que são as autopistas de São Paulo, são as pistas que vão paralelas aos rios, então são pistas... ele reduziu e com isso ele conseguiu reduzir a quantidade de mortes. São as duas pistas onde mais mortes acontecem no trânsito em São Paulo. Ele conseguiu reduzir isso. O Dória entrou com um programa Acelera São Paulo, que era a principal bandeira dele, e realmente voltou a aumentar a velocidade nessas pistas. A quantidade de mortes aumentou de novo, o que é muito cruel, é muito maluco, assim. O tempo ganho ele é muito pouco, se você considerar o que você estava falando, a diferença de você trafegar um trajeto a 40 km por hora e 60 km por hora, numa distância curta, ela não vai ser uma diferença de 4, 5 minutos. Não tem sentido fazer isso, assim. E aí, você teve um aumento de mortes grotesco, assim. E com isso você consolida e aumenta... O Dória ganhou com esse discurso, com o discurso de acelera São Paulo. São Paulo não pode ficar parado. Adotou um discurso muito agressivo contra as ciclovias. Então era um discurso de que as ciclovias implementadas em São Paulo foram muito desastradas. Como é que você vai tirar a vaga de carro para colocar a ciclovia? É todo esse imaginário de priorização do transporte motorizado individual, que ele é baseado numa estrutura de poder. Tem esse livro aqui, eu trouxe todos os livrinhos. Esse livro é muito bom. É um livro do Plan Canu, que é um grupo sueco que defende tarifa zero. Eles falam na The Traffic Power Structure, a estrutura de poder do tráfego, do trânsito. Tem um grupo chamado Tarifa Zero de Belo Horizonte que está traduzindo esse livro e ele vai estar disponível livremente também em breve, se tudo der certo esse ano ainda. Mas é isso, a gente tem uma estrutura de poder no trânsito que ela é desigual, ela reforça a desigualdade, ela não é sustentável em termos ambientais e ela é hegemônica. As pessoas, mesmo quem não se beneficia, o que você falou da pessoa que está no ônibus, mesmo quem não se beneficia, acaba defendendo isso, acaba tentando ser incluído comprando um carro, financiando uma moto. Você andar, eu não sei como está em Curitiba, eu estou falando de São Paulo, aqui em São Paulo você andar nas redes de transporte de massa, assim, no metrô, no trem, nos principais terminais de ônibus, você vai encontrar propaganda de moto. Compre sua moto financiada Sim. em 10 mil vezes, saia do aperto, e até tirando sarro com a situação que todo mundo vive, que agora não é mais aceitável. A gente não pode ter a população espremida em lata de sardinha, porque isso agrava a situação de saúde. E isso, assim, a gente precisou de um vírus para se tocar que uma situação inaceitável é inaceitável.
Curitiba é uma situação complexa, porque, assim, ao mesmo tempo que o curitibano tem esse imaginário coletivo de cidade inteligente, que até é um debate que você faz no livro, que eu acho que, não, que é importante a gente discutir, é cidade inteligente, cidade europeia, mas as políticas que estão sendo feitas na Europa, que você acaba de dar o exemplo da Estônia, as políticas que estão sendo feitas na Alemanha, no Reino Unido, não são aceitas aqui. Né? Quando você fala em redução da velocidade em 40%, uma via calma no centro da cidade, isso que eu fico mais indignado, não é na cidade inteira, é no centro da cidade, onde as pessoas convivem diariamente. Né? E, cara, as pessoas não querem aceitar uma redução de 10 pontos de velocidade. Então, é muito contraditório essas questões quando a gente fala que, ao mesmo tempo que tu quer ser cidade europeia, que tu quer ser cidade inteligente, as políticas que estão sendo feitas lá fora e as boas políticas que estão sendo feitas na Europa e tudo mais, não são bem aceitas aqui. Com o agravamento que aqui a gente tem uma desigualdade social bizarra. E isso faz ser especialmente cruel a gente ter uma política ainda mais radical de priorização do transporte motorizado individual. Assim, você me perguntou, como é que a gente pode mudar isso? Como é que a gente pode... Eu acho que é de maneira gradual, constante, com esperança e de maneira determinada, assim. Então, você mora longe, o seu caso especial, que você precisa, para chegar no centro, você precisa... Considera, às vezes, pegar uma bicicleta e ir com uma bicicleta. Você vai demorar, talvez, eu não sei a distância que você está, mas calcula 15 km por hora e vê quantos quilômetros tem. Você vai demorar, talvez, meia hora, 40 minutos, se tiver uns 7 quilômetros, talvez uma hora. Se tiver... eu não sei. Da minha casa até a universidade dá 17 quilômetros. Da minha casa à universidade. Vai demorar 2 horas. Tá, Mas então considera pegar um ônibus, eventualmente, de vez em quando. 2 horas e meia. Ou mixa 2 horas e meia. Uau, tá. É realmente difícil. O meu argumento seria, às vezes, vale a pena a gente tentar combinar e tentar encontrar maneiras de alterar a rotina para viabilizar uma qualidade de vida maior. Você está a 17 quilômetros, considerando o trânsito, você demora o quê? Meia hora, 40 minutos de carro todo dia. 40, 45 minutos. 40, 45 minutos de carro. É um tempo perdido. Eu não vou de carro, eu vou de ônibus, eu não tenho... Você vai de ônibus, tá. Eu tenho carro, mas eu não vou de carro, eu vou de ônibus, porque para mim ainda é mais barato ir de ônibus. Mesmo que a passagem em Curitiba seja R$9 e de volta. Eu estruturei minha vida aqui em São Paulo durante um bom tempo, quando eu tinha provavelmente a idade de vocês, sei lá, eu estou com 40 anos agora, quando eu tinha uns 20 anos, por aí eu estruturei minha vida com base em deslocamentos com carro. Então, fazia faculdade, ia para um canto, ia para o outro, correndo, trabalhava. No fim, eu trabalhava para pagar o carro, para pagar a faculdade, e não parava, e estava o tempo... Minha vida inteira ficou estruturada. Foi a época da minha vida que eu mais perdi tempo da minha vida, assim. E por mais que eu tivesse sempre apressado, correndo, tentando resolver as coisas rapidamente, eu perdia tempo. Porque eu tentei criar uma rotina que ela é inviável, e ela não faz sentido nenhum. Hoje, em vez de investir num carro, eu tenho a opção de tentar morar perto de onde eu trabalho, isso como uma opção de vida, assim, tentar estruturar minha vida toda próxima da onde eu estou. Isso implica em morar num lugar menor do que eu moraria se eu tivesse um pouco mais distante da onde eu trabalho, e por aí vai. São opções. Eu acho que isso é importante a gente pensar, assim, tentar desconstruir o imaginário de que, eu tenho carro, eu sou um homem de sucesso, eu não tenho, eu sou um fracassado. Essa imagem ela é muito, muito dura. Eu vou achar um quadrinho aqui. Mas isso é muito real, porque... Só que, veja, o debate sobre a cidade, né? O quanto que cidade é um organismo vivo. Quando você faz uma proposta como essa, de morar mais próximo ao trabalho, tem que considerar também
a questão da imobiliária na cidade, que também existe um número alto de aluguel no centro da cidade, é mais caro possível e é mais barato morar no Tatuquara e pagar R$ 400 de aluguel, R$ 500 de aluguel, do que morar no centro e pagar 1.200 num espaço desse tamanho. Então, cidade é um organismo vivo e que as pessoas têm que entender isso, né? E por isso a gente tem que lutar não só por soluções individuais. A gente tem que pensar no processo coletivo. Eu acho que sim, a gente tem aí a possibilidade de contribuir com as nossas decisões individuais de vida, e aí vale para um monte de coisas. Se você fica confortável comprando roupa produzida com trabalho escravo, se você fica confortável em se alimentar de uma determinada maneira, se você fica confortável em... são estilos de vida que afetam diretamente. Viver é um ato político por si só. Mas, além disso, a solução não pode ser individual, não pode ser... senão a gente cai numa ingenuidade muito forte. A gente tem que buscar soluções coletivas, a gente tem que tentar construir causas comuns, tem que tentar mobilizar, tem que fazer o que vocês estão fazendo. Promover debate, tentar construir aliança, tentar construir, dialogar a respeito das coisas. E é interessante, ouvir as pessoas é importante. E aí eu reitero o convite aqui, escrevam, a gente está lendo. Eu não me dou tão bem com o Instagram, eu me confundo às vezes, passam os comentários aqui, mas a gente está lendo vocês, a gente está lendo quem está participando. E aqui eu tinha mencionado o Andy Singer, aqui o quadrinho dele, esse é um quadrinho clássico. Que é isso? Tem tudo a ver com o que a gente estava conversando, o bem-sucedido e o perdedor. Então você tem aí são as opções que a gente faz e deixa de fazer, enfim. Aquela vez que eu mencionei que eu fui para Curitiba a primeira vez com o bonde da bicicletada, eu tinha a ilusão de que, pedalar em Curitiba, que maravilha, vai ser super tranquilo. A gente era um grupo de ciclistas acostumados e acostumadas a pedalar em São Paulo. Então, vai ser... E, poxa vida, Curitiba, você está na ciclovia, legal, tudo ótimo, excelente. Saiu da ciclovia, só faltava buzinarem assim, jogar o carro em cima e vai para a ciclovia, vai. Então existe aí uma lógica que ela é muito carrocêntrica, ela é muito carrocentrada, assim. Você tem isso é muito intenso. E isso precisa ser desconstruído. Não é com instalar de dedos, não é com... Eu acho que as novas gerações, talvez seja um pouco de esperança da minha parte, mas eu acho que as novas gerações elas já têm aí uma percepção que ela mudou bastante em relação às gerações dos meus pais e até a parte da minha geração. Você não tem mais aquela coisa de o desejo do carro, ou sei lá, posso estar enganado, vocês falam melhor sobre isso. Mas eu tenho um pouco dessa esperança de que não é o cara que tem o carrão, esse cara não é o cara, uau, o Roberto Carlos ficou no passado, nessa história sei lá, eu tenho um pouco essa esperança. Eu também concordo que a gente hoje está completamente diferente, mas ainda, sabe, medidas como essa de defender o carro ainda existem na juventude, principalmente na juventude da periferia. A juventude que está, talvez seja a bolha social que a gente vive, e é uma questão que todo debate tem que ter. A bolha social que a gente vive é um reflexo das pautas que a gente tem. E eu vejo por isso. Eu estou muito ligado à universidade, conheço os grandes debates dentro da universidade, que são debates extremamente progressistas e de uma sociedade melhor, mais igualitária. E a juventude da periferia, a juventude que não chegou no ensino superior, porque existe um montante gigante de pessoas que não chegaram no ensino superior, ou porque não querem, ou porque tem que trabalhar, ou porque é mãe, ou porque é pai, e tudo mais. Essas pessoas ainda estão com esse pensamento antigo, né? De defesa do carro, de ter um carro que tu é foda. Isso ainda existe, né? Principalmente na juventude da periferia, que devia ser o inverso.
devia ser o inverso, a juventude da periferia que devia estar discutindo essas questões sociais, econômicas, que estão diretamente pautadas na vida dela, só que ela tem que continuar trabalhando, tem um filho para alimentar, tem um pai e uma mãe para trabalhar, para comer, e o máximo que ele vai ter é sair o final de semana para ir numa tabacaria, formar narguilé e ter um carro com uma roda tunada. Por quê? Porque aquilo é a ascensão de qualquer jovem da periferia, né? Nesse momento hoje, onde o consumismo e a ideia de acumulação de capital é muito grande. Eu estou pensando, bom, tem muita gente na periferia participando e fazendo mobilizações por passe livre. Então você tem, por exemplo, o movimento passe livre, que ele é muito forte na periferia. Eu acho que tem uma juventude que ela tá muito empenhada em transformar o mundo de um jeito bom na periferia também. Mas eu acho que você tem razão, sim. Em São Paulo. Em Curitiba, não? Eu não sei. Eu sei, Joinville, por exemplo, a gente tem uma organização interessante. Claro, eu estou falando da minha bolha social, da onde eu vivo, né? Que é o Tatuapara, que é uma realidade. Mas aí queria chegar, eu acho que você tem razão sim, porque a gente cometeu um erro, e um erro muito grave nos últimos anos, na última década, que foi de promover o acesso, promover a ascensão social por meio do consumo, não por meio da cidadania. E isso tem a ver com fortalecer um sistema de valores que é baseado em comprar, quando você faz redução de IPI para automóveis, que foi uma política adotada e que, assim, os benefícios para as montadoras têm continuidade, mesmo com uma mudança tão brusca de governo. Assim. Então é interessante pensar, eu volto nisso aqui que eu estava falando, a estrutura de poder, isso se mantém. Quando a gente tem reduções de IPI para montadoras, e não tem reduções de IPI para equipamentos médicos, para falar num tema, para a gente criar uma indústria nacional forte de equipamentos médicos, enfim, ou mesmo livros, são as opções que a gente faz. A gente está fazendo opções, a gente tem aí, e aí você tem junto a isso políticas de financiamento agressivas, com incentivos midiáticos constantes para as pessoas comprarem automóveis. Comprem, se endividem. É o que eu falei da propaganda no metrô. As pessoas esmagadas lá vêm num anúncio, compre sua moto em 500 prestações aqui e não seja mais um boboca ficando aqui apertado. Entendeu? É muito duro, é muito forte, é muito bem construído. Infelizmente. Assim. Então, acho que você tem razão, sim. Tem a ver com bolhas sociais, sim. A gente tem a maioria da população ainda almejando uma ascensão social por meio do consumo. Por não ver horizontes, por não ver... E acho que, assim, o contexto político que a gente está vivendo no país, ele reflete isso. É uma sociedade sem esperança. São só soluções pragmáticas, imediatas, que têm a ver com sobrevivência e sem nenhuma empatia com o próximo, sem nenhuma capacidade de imaginar, é a competição no limite. Assim. A gente está vivendo um momento muito duro e isso tem a ver com uma crise de imaginário. Assim como eu falei que eu não acho que a gente desconstrói as cidades para automóveis de uma hora para outra, a gente não sai do buraco político que a gente entrou de uma hora para outra. A gente vai precisar de muitas lives como essa, de muita conversa, de muito movimento estudantil agilizando, debatendo, não desistindo de ter democracia. Se a gente cair numa constante de memes, lacrações e falta de debate, falta de diálogo, falta de troca de ideias, a gente acabou como sociedade, assim. E aí talvez seja o caminho comprar uma arma, um SUV blindado e admitir que a gente passou a viver uma lógica de Mad Max, assim, que não é o que eu quero para minha filha, não é o que eu quero, não é o que eu acredito. Enfim. Mas é isso. Daniel, muito obrigado. Quero agradecer em nome da UP. Infelizmente já está chegando o finalzinho da nossa conversa. Vou te fazer mais um convite para que você volte ou aqui ou outra rede social que a gente participe, para você continuar essa conversa, que é uma conversa que está muito boa, mas infelizmente hoje a gente vai ter que encerrar por aqui. Quero agradecer muito a sua presença e deixo um recado final para o pessoal do movimento estudantil, para a União Paranaense
dos estudantes. Se vocês tiverem interesse, a gente pode combinar quando sair o livro do Lúcio Gregory. É o Lúcio Gregory mais 4 autores. A gente pode combinar de fazer uma live com ele, conversando. Eu acho que ele não tem Instagram. A gente talvez tenha que buscar outros formatos, mas eu prometo ajudar a viabilizar isso. A gente encontra aí um caminho. Enfim, ele está com bastante idade, ele bastante experiência, eu acho que ele tem muito para compartilhar também. Da minha parte, obrigado pelo convite, é um prazer estar em contato com vocês, é um prazer acompanhar e ver o trabalho que vocês estão fazendo. Acho que é isso, procurar dialogar, procurar criar debate, procurar fomentar mais espaços como esse, isso é fundamental, a gente precisa manter a esperança na sociedade. Obrigado ao público, todo mundo que participou aqui, a Yara que mandou vários comentários, obrigado a todo mundo, eu vi muita gente também daqui de São Paulo que entrou, saiu, não sei nem se as pessoas ainda estão, mas tem gente muito boa acompanhando aqui, o pessoal do Pedalentos, Léo Foleto, que também está fazendo um livro sobre cultura livre com a gente, enfim, agradecer aí e sigamos em diálogo, sigamos conversando. Sempre que precisar, estou à disposição de vocês.